Tudo bem, pessoal? Então, continuando agora na mesma aula, segundos após o, o fim do vídeo anterior. Vamos começar a ver agora a parte do capítulo 5, construção dos conjuntos numéricos. Então, calma aí, que página é essa daqui? 98. Que negócio de Califórnia aqui, rapaz. Então, capítulo 5. Vai falar melhor sobre a construção. É um capítulo bem curto. Vai falar melhor sobre a construção dos conjuntos numéricos que a gente viu, né? Então a gente vai ver bem rapidinho esse capítulo. Primeiro vai explicar o que é uma relação de equivalência, e depois a construção de cada um dos corpos, dos conjuntos numéricos aqui, né? Todos são corpos, dos conjuntos numéricos aqui. E é isso aí, tá? É bem simples. 98. Então tá, deixa eu entender esse exemplo aqui. Uma relação de equivalência, deixa eu falar primeiro, antes de dar esse exemplo. Não, primeiro ele vai definir o que é uma relação binária, para depois dizer o que é uma relação de equivalência. Vamos lá. Uma relação binária, num conjunto A, ele vai definir como um subconjunto R do A cartesiano A, tá? Então você vai ter ali dois elementos de A. Dados A e B pertencentes a A, dizemos que A e B estão relacionados se esse par ordenado AB pertencer à relação R, ao subconjunto da relação R, denotado por A til B, tá? É um jeito meio abstrato da gente definir relações, mas a noção intuitiva do que é relação acho que vocês entendem, né? Você pode ter dois elementos A e B de A, eles podem estar relacionados ou não, tá? Entre si. A relação pode valer para eles ou pode não valer. Aqui a definição matemática para isso, que a gente diz que a relação vale se o par ordenado AB pertence ao conjunto R, que é um subconjunto do A2, né, do A cartesiano A. Esse conjunto R é o conjunto de todas as relações possíveis ali no conjunto A. Não é que de todas as relações possíveis, eu acho que me expressei mal. É o conjunto que vai te dar todos os elementos de A que estão relacionados entre si, pela relação que você definir. Tá? Então, a gente diz que A está relacionado com B se o par ordenado da B pertence a R, e A não está relacionado com B se ele não pertence a R. Tá? Então, repare que aqui a ordem importa, né? Porque para os ordenados a ordem importa. Então, de repente, A está relacionado com B, mas B não está relacionado com A. A relação é uma coisa genérica o suficiente para permitir que esse tipo de coisa aconteça, tá? Então vamos lá. Alguns exemplos de relações. Então vamos definir que a B pertence a R se A for menor ou igual que B, para A e B pertencentes aos reais, tá? Então aqui a gente pode ver, por exemplo, que 2 está relacionado com 3, mas 3 não está relacionado com 2. 3 não é menor ou igual que 2, tá? Nessa relação eles não estão relacionados. B é igual a f de A para e B pertencentes a R alguma função f. Ou seja, função é um caso particular de relação. Tá?
Eu posso definir. Aqui a gente definiu uma relação de um conjunto nele mesmo. A gente poderia definir a relação de conjunto A no conjunto B. E a gente teria uma função f de A em B. Tá? Sendo uma relação também. É um caso particular de relação, funções. E a relação que A divide B para A e B pertencentes a N. Isso também é uma relação, por exemplo, 5 divide 15, mas 15 não divide 5. Então a gente pode. São todos casos de que em geral, a gente tem que A está relacionado com B, mas B não está relacionado com A. Só que existem casos em que uma coisa implica na outra. E um caso particular de relação que a gente vai ver aqui agora são as relações de equivalência. Tá? Então, a relação tio no conjunto A é dito relação de equivalência se ela respeita essas três propriedades aí. Que o A está relacionado com ele mesmo, ou seja, é reflexivo. Essa é a propriedade reflexiva. O fato de já estar relacionado em B implica que B está relacionado com A, ou seja, é a propriedade simétrica essa daí. E o fato de A estar relacionado com B e B relacionado com C implica em A estar relacionado com C, que é a propriedade transitiva. Então, um exemplinho aqui. Vamos imaginar um conjunto de pessoas. A propriedade de ser irmão, tá? Ser irmão é uma relação de equivalência? É uma relação, com certeza, tá? Do conjunto de pessoas nele mesmo. Mas ser irmão é uma relação de equivalência? Olha, se você definir ser irmão como sendo ter o mesmo pai e mesma mãe, sim. Aí quase que é. Se for irmão 100% irmão, mesmo pai e mesma mãe, satisfaz a 2, né? Porque se fulano é meu irmão, eu sou irmão de fulano. Tá? E satisfaz a 3. Que se eu sou irmão da pessoa B e a pessoa B é irmão da pessoa C, então eu sou irmão da pessoa C. Mas não satisfaz a relação 1, porque eu não sou irmão de mim mesmo. Né? E se você considerar meio irmão, aí nem a 3 vale, né? Porque eu posso ser meio irmão da pessoa, e essa pessoa ser meio irmão de outra, mas eu não vou ser não necessariamente sou meio irmão da terceira, né? É o que aconteceu com Gabriel Pensador. Vocês conhecem o rapper? Gabriel Pensador? Não é do tempo de vocês, né? Sim, sim. Mas conhece. Então, ele tem 2 irmãos que namoraram, não sei nem se casaram, mas eles chegaram a namorar. Mas como assim? É porque era um menino, irmão por parte de pai ou mãe, digamos que é por parte de pai, pô, sem peso de generalidade. Ele tinha um irmão por parte de pai e uma irmã por parte de mãe, entendeu? E história verídica, eles realmente. Esses 2 irmãos dele realmente namoraram, não sei se nem se casaram. Mas a propriedade de ser filho da mesma mãe, ela é uma relação de equivalência. Eu sou filho da mesma mãe que eu mesmo. Né? E aí vocês podem ver que. Ou filho do mesmo pai, também daria certo. Tá? Mas que é diferente ser irmão, entendeu? Eu não sou irmão de mim mesmo, mas eu sou filho da mesma mãe que eu mesmo. Ou sou filho dos mesmos pais, entendeu? Que é diferente ser irmão. Mas enfim, eu sou filho da mesma mãe que eu mesmo. E aí
Tem a propriedade simétrica e tem a propriedade transitiva também, vocês podem observar. Diga, Renan. Não, era isso mesmo que eu estava falando naquele começo. Tipo, se você definir como ser filho do mesmo pai e da mesma mãe, seria de equivalência, né? Mas é porque o irmão, ele tem na definição de irmão também, ser filho do mesmo pai e da mesma mãe, não ser Sim, você. se eu falou assim, tá certo. Pois é, tem essa diferençazinha. Mas é. Então, outro exemplo que ele está dando é a relação definindo o conjunto das retas em R2. R está relacionado com S, somente C, R e S são retas paralelas. É relação de equivalência, tá? Por quê? Toda reta é paralela com ela mesma. Se R é paralelo com S, S é paralelo com R, beleza? E se você tem a relação transitiva também. R é com S, S com T, R é paralelo com T, tá? Então é um tipo de relação de equivalência. E aí o interessante de relações de equivalência é aquelas formas chamadas classes de equivalência. Porque se você tem um conjunto A, você pode separar esse conjunto A em vários pedaços, onde cada um desses pedaços todo mundo é equivalente entre si. Mas é equivalente com ninguém de fora. Né? Aproveitando esse desenho aqui, vamos imaginar, isso aqui são classes de equivalência. Né? A gente tem que todo mundo em relação reflexiva, simétrica e transitiva. Então esse aqui é equivalente com esse, é equivalente com esse aqui é equivalente com esse. Todo mundo é equivalente entre si aqui. Mas ninguém é equivalente com nenhum desses outros conjuntos fora. Por quê? Se esse aqui fosse equivalente com um desses elementos, então por transitividade esse aqui também seria, esse aqui também seria, esse aqui também seria, esse aqui também seria. E eu seria com todos os elementos aqui seriam equivalentes com todos esses outros. E aí a gente juntaria esses dois conjuntos. Tá? Então, a moral da história é que eu posso separar um conjunto qualquer em classes de equivalência. Dentro dessa, cada classe é um subconjunto do conjunto A. E dentro de cada classe, todo mundo é equivalente a si. Mas ninguém é equivalente com nenhum elemento de outra classe. Tá? Então vamos entender mais um pouco aqui. Desculpa. Vamos anotar. Então agora eu acho que eu vou voltar aqui no exemplo que ele deu, tá? Vou voltar aqui no começo. Primeiro eu falei sobre o que é a relação de equivalência. E agora vamos ver esse exemplinho aí que foi dado. Então, a ideia é o seguinte: vai pegar um P, um prato P, né, que é um conjunto de átomos. O prato é um conjunto de átomos, no fim das contas. Né? Aí ele pega esse prato e joga no chão. O prato quebrou em vários pedaços. E agora, o que ele vai fazer aqui é que vai denotar o conjunto dos cacos do prato por C. Né? Então está desenhado aqui, representado, é o conjunto dos cacos, e P é o conjunto de átomos do prato, que está aqui. E a ideia é que o prato P foi partido em vários pedaços, e em cada um desses pedaços tem vários átomos. E a ideia é a seguinte: cada átomo, né, pertence a um caco, necessariamente.
E aí a ideia é que se A pertence ao mesmo caco B que B, então B pertence ao mesmo caco que A, né? E se A pertence ao mesmo caco que B e B pertence ao mesmo caco que C, então A pertence ao mesmo caco que C. Ou seja, isso daí é uma relação de equivalência, né? Se pertencer a um caco é uma relação de equivalência. E cada caco diferente é uma classe de equivalência aí desse conjunto P. E aí o que ele está querendo dizer é o seguinte. A gente volta para o conjunto P de átomos. Aí você pega um elemento A qualquer desse P, como a gente vê, ele pertence a um caco. E a gente vai denotar esse caco por A barra, tá? Esse aqui é o conjunto dos cacos. O A barra, ele é a classe de equivalência de A, tá? Então tá, então vamos ver aqui. Seja A pertencente a A, então o A barra, que é conjunto formado por B pertencente a A, tal que A é equivalente a B, né? Isso daí será a classe de equivalente, classe de equivalência do Azinho em A, tá? Esse aqui é um subconjunto de A, são todos elementos de A que são equivalentes ao Azinho. Isso aí forma a classe de equivalência, como eu falei. Então o conjunto quociente é o conjunto das classes de equivalência de um conjunto. Né? Tem aqui um conjunto qualquer, tem as classes de equivalência desse conjunto. O conjunto dessas classes de equivalência, de classe de equivalência é o conjunto quociente do conjunto original. Então a gente denota isso por A. A barra tio, tá? O tio é a relaçãozinha que a gente tem. Isso é dado pelos conjuntos dos elementos da barra, onde A pertence a A. Então a gente lê isso aqui como A dividido pela relação de equivalência, tá? E aí a ideia é como da ilustração aqui do livro. Ele pegou o prato, dividiu realmente o prato em vários cacos, e aí o A dividido em cacos seria o conjunto quociente. Tá? Então, na nossa analogia, cada classe de equivalência de P, o prato, é um caco, e o conjunto quociente é o conjunto de caco C, ou seja, P dividido pela relação de equivalência vai dar o conjunto C de cacos. Então a gente tem uma mudança de ponto de vista aí, porque cada elemento de P é um átomo, e cada elemento de C é um caco, é todo mundo junto. Então está dizendo que cada caco também é composto de átomos, mas os elementos de P e de C são distintos, tá? Então não é verdade que o conjunto C está contido em P ou que P está contido em C, porque os elementos são de naturezas diferentes. Então o conjunto A é o conjunto A dividido pela relação de equivalência não está contido um no outro, nem vice-versa, tá? Porque os elementos são diferentes, é o que eu falei já. Então vamos lá, um outro exemplo. Seja F o conjunto das frações, né? Das frações do tipo A sobre B, onde A e B pertencem a Z. São inteiros e B diferente de zero. Então aqui está dizendo que aqui em F a barra serve para separar os inteiros, não é a divisão em Q. Beleza. Então a gente tem elementos distintos de F. Tá? 2/3 é distinto de menos 8 sobre 12, que é distinto de 7 sobre 4, que é dividido de 10 sobre 5,
que é distinto, né, de 10 sobre 5, que é distinto de 3 sobre 2, assim vai. Elementos distintos de f podem representar o mesmo elemento de q. Por exemplo, o 10/5 ele é diferente do 2/1 no conjunto f, mas ambos representam o mesmo número racional, né, que é o 2. 10 dividido por 5 dá 2. Tá bom? Então esse aqui é o conjunto das frações, inclusive frações não simplificadas, tá? Existe uma φ de f em q que associa cada fração a um elemento de q, mas ela não é injetiva. Porque f de 1/2 é igual a f de 2/4, que é igual a f de menos 3/menos 6, e assim vai, que dá o 0,5. Que pertence ao quê? Tá? Então aí é o seguinte, a gente quer que esses membros aqui sejam equivalentes. Então como é que você vai definir a relação de equivalência? A gente diz que A barra B é equivalente a C barra D, e se somente C, o AD foi igual a BC no conjunto Z. Então a gente define o Q pelo E dividido pela relação de equivalência, tá? Então são alguns elementos do F barra, do F dividido pela relação de equivalência. Vão ser 7 sobre 3, 14 sobre 6, 21 sobre 9. Isso aqui é uma classe de equivalência ali dentro. Esse aqui é outra classe de equivalência, vai ser o 2/3, 4/6, 6/9, é outra classe de equivalência. E assim a gente tem várias classes de equivalência. E cada classe de equivalência aqui a gente associa um valor em Q. Tá? Aí sim a gente vai ter uma coisa injetiva das classes equivalentes, das classes de equivalência em Q. Tá bom? Então vamos encerrar por aqui. Próxima aula a gente continua, tá? Então, um grande abraço para todo mundo. Boa noite.